Professor Leandro Quadros. Vamos lá, Tito. A pergunta é a seguinte. Quem mandou pra gente foi o Ademir Ramos. Ele é de Sombrio, Santa Catarina. Ele disse o seguinte, ele mandou essa pergunta a semana passada e nós deixamos em aberto. Em minha cidade, 2 denominações se unirão. Isso tem a ver com o final dos tempos, professor? Com certeza, Tito e querido Ademir, a união das igrejas é uma profecia bíblica, nós podemos analisá-la, não vou analisar com todos os detalhes aqui por causa do tempo, mas essa profecia está em Apocalipse, capítulo 16 e também no capítulo 17. Aqui apresenta, por exemplo, a batalha do Armagedon, em Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Essa batalha do Armagedon é o último conflito que haverá entre os filhos de Deus, né, e o poder do mal, querendo perseguir os filhos de Deus. E nesta profecia, Tito, do Armagedon, em Apocalipse 16, há a menção de águas, que de acordo com Apocalipse 17:15, águas no Apocalipse simbolizam povos. E menciona-se também no verso 14, reis de todo o mundo, juntamente com esses povos, se unindo para perseguir aqueles que não aceitarem o sinal da besta, que é o falso sábado mencionado em Apocalipse 13. Então você percebe também isso em Apocalipse 17 aqui, ó. Aqui você vê o poder perseguidor no verso 14, ó. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Então Apocalipse 16 e 17 mostra a perseguição que essas águas, ou seja, toda essa multidão de pessoas de várias denominações que não vão aceitar a verdade, juntamente com o poder civil, vão perseguir o povo de Deus que aceita o verdadeiro selo de Deus. Mas existe uma diferença entre o bom e o ruim, entre o mau ecumenismo. O bom ecumenismo é aquele mencionado por Jesus em João 17, 22 e 23, que diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O bom ecumenismo é quando cristãos de todas as igrejas, de todas as denominações, se reúnem para fazer o bem ao próximo. Ou se unem para seguir verdades bíblicas, todas as verdades bíblicas. E o mau ecumenismo? O mau ecumenismo é aquele que acontece quando as pessoas se unem-se igrejas, mas para que haja essa união, algumas verdades bíblicas têm que ser abandonadas. Esse mau ecumenismo, cristão algum deve participar dele. Por quê? Apocalipse 14, 12 nos mostra uma coisa muito importante. Que o povo de Deus deve se unir apenas sobre essa circunstância aqui de Apocalipse 14, 12 que afirma: aqui está a perseverança dos santos. Santos na Bíblia são os crentes em Jesus, os que creem em Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse ecumenismo que está sendo feito hoje, ele tem um perigo muito grande porque ele não está havendo, por exemplo, na Organização Mundial das Igrejas, o interesse de unir-se para estudar mais a Bíblia e seguir todas as verdades da Bíblia. O que está acontecendo é que algumas igrejas estão deixando de lado doutrinas distintivas, importantes da Bíblia, para andar com outras, em nome, entre aspas, da paz. Isso é uma coisa perigosa porque, biblicamente, Atos 5:29 afirma que nós antes devíamos obedecer a Deus do que a homens. E Apocalipse 14, 12 afirma claramente que os santos dos últimos dias, os filhos de Deus, os crentes em Jesus, têm 2 características. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então, o mau ecumenismo é aquele em que pessoas se unem para abandonar verdades bíblicas, entre essas verdades, a lei de Deus. E você sabendo uma coisa interessante, Tito? Tem uma declaração aqui, muito importante, do livro Eventos Finais, página 145. Eu queria orientar ao telespectador que pudesse adquirir esse livro, com a editora Casa Publicadora Brasileira. Esse livro, Eventos Finais, tem um comentário muito importante sobre o ecumenismo. Eu vou ler o que está na página 145. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos.
Isso aqui é uma profecia que foi escrita pela escritora cristã Ellen White pelo século XVIII. Isso está acontecendo hoje. A união do protestantismo com o papado, mas também está havendo uma união com o espiritismo. Por quê? Dois títulos são os pontos que unem a maioria dos cristãos com Roma papal, né, e também com o espiritismo. A crença de que o domingo é um dia de guarda e a imortalidade da alma. Duas doutrinas que não fazem parte da Bíblia. Esse é o ponto incomum que está fazendo com que muitas igrejas se unam. E esses dois pontos é que realmente fortalece essa união das várias denominações. Exatamente, você aí matou a charada. São esses pontos, a crença na imortalidade natural da alma e a observância do domingo como dia de guarda no lugar do sábado bíblico, que a Bíblia só fala no sábado. A Bíblia não fala em guardar o domingo em lugar algum, né? Esse não é um mandamento bíblico. Então, esses dois pontos em comum estão unindo as igrejas. E nós não podemos tomar parte nesse mau ecumenismo, porque é muito perigoso. O bom ecumenismo, em que nós nos unimos para fazer o bem ao próximo, isso tem que acontecer mesmo. Nós temos que nos unir a qualquer denominação religiosa, a qualquer tipo de pessoa que queira amenizar o sofrimento do ser humano. Agora, no campo espiritual e no campo doutrinário, nós temos que ficar com a Bíblia. A Bíblia deve estar em primeiro lugar. E nós, Tito, aceitamos qualquer irmão de qualquer denominação que queira se unir conosco na obediência à palavra de Deus. Agora, nós não nos uniremos a movimento algum que queira deixar de lado doutrinas bíblicas com a importância da lei de Deus como uma manifestação externa da minha transformação interna. Esse tipo de doutrina nós não podemos abandonar por causa do bem da humanidade, digamos assim. Não há bem para a humanidade em nós nos unirmos no erro. Temos que nos unirmos para seguir toda a verdade da Bíblia. E eu queria concluir com um texto aqui que está no livro Serviço Cristão, página 165, da mesma autora Ellen White. Muito esclarecedor. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal, que é um deus da fertilidade, um deus pagão. Ela está comparando esse povo aos 7.000 fiéis no povo de Israel que não adoraram esse deus Baal. O culto a ele, ou melhor, como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar, em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos, que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à lei de Deus. Veja que Deus tem os filhos sinceros em todas as denominações. E o convite que Deus faz é o de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, ou seja, sai da confusão religiosa para não ser cúmplice dos seus pecados e não fazer parte do castigo à confusão religiosa que vai haver. Portanto, pratique o bom ecumenismo, mas jamais o mau ecumenismo que nega a palavra de Deus. Muito bom, professor Leandro Quadros. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta.